Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Voltei direto aqui da Vila Belmiro para falar tudo sobre o Peixe, para falar tudo sobre o Santos Futebol Clube. E após o empate do Santos em 0-0 contra o Bahia, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. E olha que jogo ruim, hein? Que jogo xoxo aqui na Vila Belmiro. Faltou tudo na partida de hoje, especialmente técnica e qualidade para as duas equipes. O Santos teve um gol, no meu ponto de vista, pelas imagens que recebemos, que vimos do lance, mal anulado. O gol do David, cruzamento do Lucas Pires pela esquerda. O David completa pro gol no segundo pau. E o árbitro acaba sendo chamado pelo VAR, né? O bandeirinha, no momento do lance, levantou a bandeira, o VAR analisou mais de 3 minutos de análise do VAR para realmente acabar marcando o impedimento e o gol do Santos ser anulado aqui na Vila Belmiro. Olha, meus amigos varandeiros, independente do gol anulado, que claro que prejudica o Santos Futebol Clube, não dá para deixar de dizer que o Santos hoje fez uma partida muito ruim tecnicamente. Um jogo desastroso de lado a lado. É claro que, como analisamos o Santos, vou focar na análise do Santos Futebol Clube. Mas o jogo em si foi muito ruim na Vila Belmiro. Os quase 11 mil torcedores que vieram à Vila Belmiro nesta noite fria em Santos deveriam receber o dinheiro de volta. Porque os jogadores que estiveram aqui na Vila Belmiro maltrataram a bola. Olha que coisa feia a partida de hoje. Muito mal, né? Os dois times. O time do Renato Paiva, o Bahia, o Santos, comandado por Odair Helman. O Santos saiu jogando com João Paulo, Inocêncio, Messias, Joaquim e Lucas Pires. Dodi, Rodrigo Fernandes, Lucas Lima, Mendonça, Ângelo e David. Olha, o Bahia teve 2 oportunidades claras de gol na primeira etapa. O João Paulo fez 2 grandíssimas defesas. Primeiro tempo um pouco mais movimentado, o Bahia até os 20 minutos da primeira etapa melhor que o Santos Futebol Clube. O Santos, depois dos 20, conseguiu equilibrar um pouco mais a partida, chegou algumas vezes ao gol do goleiro Marcos Felipe do Bahia, que pouco trabalhou, a realidade é essa, o Marcos Felipe praticamente não precisou fazer grandes defesas, né? Talvez a principal defesa do Marcos Felipe tenha sido a cabeçada do Bruno Mezenga já no final do jogo. O Santos muito pobre hoje, tecnicamente. O Joaquim foi o melhor jogador do Santos, jogou muita bola de novo o Joaquim, é a segunda grande partida do Joaquim, já tinha jogado muito contra o Vasco e hoje também jogou muito bem. Destaque também para o João Paulo, que fez duas grandes defesas. O João Paulo mais uma vez bem, foi bem contra o Vasco e voltou a fazer um grande jogo hoje. O Messias é um rebatedor, o Messias é um zagueiro que zagueira, essa é a grande verdade, como diria Vanderlei Luxemburgo. O Messias é um zagueiro que sabe zagueirar. Ou seja, ele joga para onde está virado, né? Ele realmente joga para onde está virado. Messias joga sério e hoje foi muito bem ao lado do Joaquim. Lucas Pires estava fazendo um bom jogo, me parece que cansou na segunda etapa. Meio campo do Santos, Rodrigo Fernandes marcando muito, mas com pouca qualidade para sair jogando. Dodi tem caído de rendimento. O Lucas Lima hoje não foi bem, por mais que tecnicamente seja um jogador interessante. E o Ângelo muito mal, né? O Ângelo pior do jogo. O Ângelo não acertou absolutamente nada desde o primeiro minuto que entrou em campo até o último minuto que ficou em campo. Né? O Ângelo ter voltado para a segunda etapa foi uma falta de respeito com a torcida que esteve aqui, com quem acompanhou o jogo. O Ângelo matou tudo quando foi jogada ofensiva do Santos Futebol Clube. Muito mal o Ângelo na noite de hoje. E o Helman, ao invés de ter feito o óbvio, ter mudado o Ângelo no intervalo, ou pelo Daniel Ruiz, ou pelo Barbosa, ou pelo Braga, não. Ele volta com o Ângelo para a segunda etapa. E aí o que acontece? Nada de novo. Nada de novo. Porque o Ângelo estava mal no jogo. Enfim, esse é o treinador Helman, que, volto a dizer, ele fez a mesma coisa com o Marcos Leonardo. Ah, o Santos melhorou depois que o David entrou no time. Claro que melhorou. Porque o Marcos Leonardo estava matando o Santos como o Ângelo matou o Santos nesta noite aqui na Vila Belmiro. O mérito do David no Santos Futebol Clube hoje, o torcedor santista tem que agradecer o Ramon Menezes, treinador da Seleção Brasileira Sub-20. Senão, o Leonardo estava até agora jogando com a camisa do Santos como titular e o David no banco. E hoje, vimos a mesma coisa com o Ângelo. O torcedor praticamente gritando aqui para o Ângelo sair do campo. E o Helman demorou demais para mudar. Agora, quando muda,
Entra Braga, né, que não joga nada. O João Lucas ter entrado no segundo tempo para tentar mudar o jogo é o retrato desse elenco do Santos. Com todo respeito. O João Lucas é um lateral bem mediano, que tem características de marcação e não de apoio. Então, se você quer mudar o jogo, uma das peças que você não precisa pensar em colocar é o João Lucas, porque não vai mudar nada. E ele coloca o João Lucas, inverte o Gabriel Inocêncio de lado. Enfim, o Santos, que não jogava bem, passou a jogar ainda pior com as mudanças do Helma. Aí ele coloca o Ed Carlos, que é outro jogador lento, tenta o Barbosa, jogando um pouco mais avançado. Enfim, o Helman fez uma salada danada na segunda etapa, que fez com que o Santos piorasse um futebol que já era ruim, né? E aí o Bruno Mezenga, que é que nem perna de cobra, ninguém vê. O Bruno Mezenga, faltando 5 minutos para acabar o jogo, foi chamado pelo Helman. Em pouco tempo que teve para mostrar, quase que ele faz o gol da vitória. O goleiro Marcos Felipe caiu no canto esquerdo, espalmou a bola para escanteio. Então foi um futebol muito pobre dos dois lados. São times parecidíssimos em termos técnicos. São dois treinadores que têm medo de vencer. Tanto o Renato Paiva quanto o Helman são dois jogadores com pouca coragem, com pouca ousadia, preguiçosos para vencer. E realmente o retrato do jogo hoje foi o retrato de dois treinadores medrosos. O jogo hoje foi a cara de Renato Paiva e a cara também de Odair Helman. E claro, quando você tem um espetáculo com dois times tecnicamente ruins e você tem um árbitro fraquíssimo como o Sávio, né, que além de ter anulado um gol mal anulado, aí claro, a responsabilidade maior do VAR, mas ele como dono do jogo na arbitragem leva também responsabilidade nisso. Mas a grande realidade é que o Sávio aceitou a cera do Bahia durante o primeiro tempo, durante o segundo tempo, picotou muito a partida com faltas bobas ali no meio-campo, inverteu faltas, irritou os jogadores e um árbitro muito ruim tecnicamente. Então o jogo foi ruim como um todo, né? Agora, o que esperar desse Santos contra o Bahia? Olha, o Bahia é um time que eu tenho certeza que vai colocar pressão no Santos jogando na Fonte Nova. O Santos precisa agradecer muito o Renato Paiva, que não colocou o Ademir desde o início, preferiu colocar o Everaldo. Jogou num 3-5-2, né, um esquema bastante cauteloso. Mas foi um Bahia muito melhor do que aquele Bahia que vimos aqui há uma semana atrás, perdendo para o Santos por 3-0. Foi um Bahia muito mais perigoso do que realmente aquele Bahia de uma semana atrás, né? Biel, muito bom jogador. O Jacaré pela direita, né, como ala pela direita, foi muito bem no jogo. Muito perigoso o Jacaré pela direita, né? Então, é um Bahia que vai dar trabalho para o Santos. Acho que o Santos perdeu uma grande oportunidade de fazer aqui o resultado na Vila Belmiro e vai sofrer muito. Vai ter que fazer um grande jogo para realmente passar de fase. E eu acho que o Santos perdeu a oportunidade aqui de pelo menos abrir 1 ou 2 gols de diferença para ter uma tranquilidade um pouco maior no jogo de volta. A situação do Santos é delicada, é um time que tecnicamente é um time fraco, né? E volto a dizer, acho que o ponto que está realmente se sobressaindo no Santos é a parte defensiva. João Paulo voltou a jogar bem, fez uma grande defesa, Joaquim mais um grande jogo, o Messias fazendo muito bem o arroz com feijão, Rodrigo Fernandes ali marcando, fazendo aquilo que ele sabe fazer, mas para por aí, né? É um Santos muito pobre em termos de criação, é um Santos muito pobre em termos de finalizações, né? E o Helman vai ter muita dificuldade. A grande notícia para o torcedor santista é que o Santos vai ter o Soteldo lá, né? O Santos, com o Soteldo, muda em termos técnicos. O Soteldo é um jogador diferente tecnicamente comparado aos demais. Então, o fato de o Santos ter o Soteldo pode ser uma diferença importante para o Santos e pode, claro, mudar o patamar técnico da equipe. Agora, é um jogo difícil. O Santos realmente se complicou na Copa do Brasil. E olha, sábado tem o Palmeiras aqui na Vila Belmiro. E se o Santos repetir esse futebol, mamãe, meus amigos varandeiros, não vai ser fácil realmente conseguir segurar o Palmeiras sequer com um empate, né? Porque o Palmeiras hoje fez aquilo que a gente esperava do Santos. Jogou contra o Fortaleza em casa, fez aquilo que deveria fazer, venceu por 3-0 e agora, claro, já pensa no Santos também no próximo sábado. 21 horas aqui na Vila Belmiro, estaremos aqui na Vila. Olha, e para fechar, eu quero falar um pouquinho sobre o público que esteve aqui na Vila Belmiro hoje. Apenas
11 mil torcedores. Gente, olha, o tempo tá frio. Nós tivemos um acidente na Anchieta. O horário do jogo era ruim, mas nada justifica um público tão pequeno na Vila Belmiro para um jogo decisivo. É uma vergonha um time do tamanho do Santos, com a torcida que o Santos tem, trazer somente 11 mil para a Vila Belmiro. Não tem justificativa. Não tem horário, não tem frio, não tem acidente na Anchieta, não tem nada. É uma vergonha ver a Vila Belmiro com 11 mil pessoas, tá certo? Torcedor que tanto reclama, que pede contratação, gente, parem para pensar. Quem que o Santos vai contratar com uma renda de 500 mil reais num jogo de oitavas de final da Copa do Brasil? Não dá para contratar ninguém, tá certo? Então, você que não vem para a Vila Belmiro, tem que se conformar com Camacho, com João Lucas, com Mezenga, com Lucas Braga, com Barbosa, tá certo? Espero que você que não vem para a Vila Belmiro, não você que vem sempre e hoje não pôde vir. Esse não tem culpa. Aquele que só reclama e que mora aqui na Baixada Santista, que tem condições de vir, pô, esse cara não pode reclamar. É uma vergonha, cara. Vergonha. Eu tenho certeza que qualquer time intermediário do futebol de São Paulo, se estivesse nas oitavas de final, teria lotado seu estádio. E o Santos não lota a Vila Belmiro. Não me venham com essa de cativa, porque isso já deu. Certo? Não interessa se é cativa que tá vazia, se é camarote que tá vazio, não interessa. 11 mil torcedores para um jogo de tamanha importância, para um time que vinha de 2 vitórias seguidas, é uma vergonha o que vimos hoje na Vila Belmiro. Tá certo? É isso, meus amigos varandeiros. Um grande abraço para todos vocês. Fiquem com Deus. Espero pelo menos a Vila lotada no próximo sábado contra o Palmeiras, 21 horas aqui, claro, com transmissão do Varanda. Grande abraço, valeu galera, fiquem com Deus, valeu galera, tchau!